Olá! Continuando a preparação para o processo seletivo IBGE 2023, neste vídeo vocês encontrarão questões comentadas da banca IBFC sobre sequências numéricas, progressões aritméticas e geométricas. Antes de iniciarmos, vou mostrar um resumo de fórmulas sobre os assuntos do vídeo. Não se assustem com a quantidade. Se conseguirem, sugiro que decorem para poder ajudar na resolução de questões sobre PA e PG. Caso acredite que não conseguirá decorar todas elas, tente ao menos decorar essas duas. A fórmula do termo geral de uma PA e a fórmula do termo geral de uma PG. Ambas serão usadas daqui a pouco na resolução das questões. Se você decorar essas duas, já vai ajudar bastante a resolver questões envolvendo PA e PG. O arquivo em PDF das questões do vídeo estão na descrição, caso queiram tentar resolver primeiro em forma de simulado. Também estarão disponíveis essas fórmulas que eu estou apresentando aqui para vocês. Analise a sequência a seguir: 25, 33, 41, 49, reticências. Considerando que essa sequência possui um padrão lógico-matemático, assinale a alternativa que apresente o sétimo termo desta sequência. Sempre que tivermos números obedecendo a uma certa ordem, que na verdade passa a ser a chamada posição, primeiro termo, segundo, terceiro, muitas vezes chamamos de A1, A2 e A3, temos uma sequência. Agora, temos duas sequências matemáticas que são muito importantes e normalmente são cobradas. A progressão aritmética, também conhecida como PA, e a progressão geométrica, conhecida como PG. Esse exercício não fala se realmente é uma PA ou uma PG, ou de repente nenhuma delas. Então aqui já é interessante eu poder comentar como descobrir. Então se a gente pega aqui essa sequência, 25, 33, 41, 49, será uma PA se a diferença entre o segundo termo e o primeiro for igual à diferença entre o terceiro e o segundo, que é igual à diferença entre o quarto e o terceiro, e assim por diante. Será uma PG se a divisão do segundo pelo primeiro for igual à divisão do terceiro pelo segundo, e assim por diante. Normalmente a gente testa primeiro se é uma PA. Então, para ser uma PA, 33 menos 25 tem que ser igual a 41 menos 33. E a gente faz a subtração. 33 menos 25 é igual a 8, e 41 menos 33 também é igual a 8. Então daqui eu já posso deduzir que ela é uma PA. Algumas pessoas gostam de conferir pelo menos mais um, mas normalmente quando os dois primeiros dão certo dessa maneira já é uma PA. Então se eu fizer mais um aqui, a gente percebe que continua sendo 8. Então nem preciso testar a PG, que é por divisão. Por que a gente testa a PA primeiro? Porque é mais fácil subtrair do que dividir muitas vezes. Bom, o fato é, se esse valor da diferença entre um termo e o anterior ficou constante, ela é uma progressão aritmética, chamamos de PA. E melhor ainda, já sabemos qual é a razão dessa PA. A razão é exatamente esse termo que vai sendo acrescentado para descobrir o próximo. A razão é 8. Bom, nós vamos usar uma fórmula aqui do termo geral, então já vou começar a utilizar algumas letrinhas para vocês se acostumarem. A razão de uma PA em geral chamamos de R, e nós sabemos qual é o primeiro termo, o A1, que é 25. Sabemos também o segundo e o terceiro, mas vou precisar do A1. Por quê? Porque a forma do termo geral diz que o AN, ou seja, o A em uma posição qualquer, é sempre o primeiro termo somado com o N menos 1, N é a posição que ele ocupa, tá? Vezes a razão. Então o que eu quero que vocês entendam? Que eu quero o sétimo termo, então eu quero o N igual a 7. Já tenho A1, já tenho R, é só substituir aqui que eu vou chegar na resposta. Então, meu A7, porque o N é 7, será igual ao A1, e esse A1 é 25, né? O primeiro termo foi dado, mas, como eu quero o sétimo termo, o N é 7, então 7 menos 1. Esse menos 1 é da fórmula, tá? Pedi para vocês decorarem. E o R, a razão, é igual a 8. Então, daqui deduzimos, ou calculamos, que será 25 mais 7 menos 1, que é 6, vezes 8. Claro que na matemática, primeiro a gente faz a multiplicação para depois fazer a soma.
6 vezes 8 é 48. E 48 mais 25 é igual a 73. Então, esse é o sétimo termo da nossa progressão aritmética. O gabarito encontra-se na letra B. O 17º termo de uma progressão aritmética de razão R igual a 1,5 é 35. Assinale a alternativa que indica o correto valor do sexto termo desta progressão. Bom, essa questão também vai ser resolvida a partir do conhecimento do termo geral da PA. Vou até colocar a fórmula aqui, só para facilitar. Nós temos que na PA, que ele já diz que é uma progressão aritmética, que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, para encontrar o sexto termo, que é o que ele está pedindo, eu preciso do A1, qual é o termo, N, né, que é a posição dele, e a razão. A razão nós temos 1,5. Mas não temos o primeiro. Então, a gente vai partir por um outro caminho. Se ao invés de procurar aqui na fórmula, por enquanto, resolver o A6, eu fizer com o A17, já que eu conheço o 17º termo, eu vou encontrar o meu A1. Vocês vão ver aqui na sequência. Então, quer dizer que o meu A17 é o meu A1 mais 17 menos 1 vezes a razão, que é 1,5. Só que ele diz que esse 17º termo é 35, então valor conhecido. Eu substituo aqui, então eu tenho que 35 é igual a 1 mais 17 menos 1, que dá 16, vezes 1,5. Então perceba que caiu aqui numa equação do primeiro grau, eu vou isolar o meu A1 e a gente vai encontrar o valor para depois realmente resolver o sexto termo, que é o que está sendo pedido. Eu vou inverter os dois lados aqui, porque eu acho mais tranquilo fazer assim. Então, se 35 é igual a tudo isso é igual a 35. Fazendo a multiplicação, 16 vezes 1,5 dá 24. Então, tenho por enquanto que A1 mais 24 é igual a 35. Passo o 24 para o outro lado, subtraindo. E, finalmente, temos o valor do A1. 35 menos 24, que é igual a 11. A partir daqui, eu já consigo calcular o sexto termo, ou seja, consigo calcular o A6, porque ele será o A1, que acabamos de encontrar, que é 11, mais N menos 1, e agora o N é 6, porque é a sexta posição, então 6 menos 1, vezes a razão, que é 1,5. Meu A6 será 11 mais 6 menos 1, que é 5, vezes 1,5. Primeiro a gente faz a multiplicação, 5 vezes 1,5 dá 7,5. Portanto, o A6 será 11 mais 7,5, que dá 18,5. Essa era a pergunta, na verdade já temos aqui o gabarito, está na letra C. O nosso A6 é igual a 18,5. João verificou que a soma dos n primeiros termos de uma PA, progressão aritmética, é dada pela fórmula Sn igual a n quadrado mais 3n. Desse modo, o 24º termo desta PA é... Bom, a única informação aqui mais segura que temos por enquanto é que é uma progressão aritmética. Mas a partir da detecção que a soma dos n termos é igual a n quadrado mais 3n, nós vamos conseguir encontrar o A1 e a razão. Vocês vão ver como aqui na sequência. Se essa fórmula vale para qualquer valor de n, ou seja, qualquer número, é interessante que eu faça o S1, ou seja, a soma apenas de um termo, que no caso é o primeiro. Então, se eu fizer o S1, sabendo que isso daqui vale para qualquer quantidade de termos, que a soma sempre será isso daqui, então ficaria 1 quadrado mais 3 vezes 1. Ou seja, a soma tendo apenas um elemento será 1 mais 3, que será igual a 4. Ora, mas se eu estou somando e só tem um elemento, obrigatoriamente ele é o primeiro. Então, eu já tenho que o meu A1 é igual a 4. Essa informação é importante para o desenvolvimento da questão. Por outro lado, se eu fizer o S2, eu descubro também o A2. Não tão diretamente, mas vocês vão ver que na sequência aqui é tranquilo. Então, quando eu fizer aqui, na mesma fórmula, n quadrado mais 3n, o S2, o n vale 2. Então, eu teria 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Ou seja, 4 mais 6, que é igual a 10. Agora, cuidado, não estou dizendo que esse é o A2. Ele é a soma dos dois primeiros termos. Então,
Então, na verdade, ele é o A1 mais o A2, igual a 10. Como eu já sei que o A1 vale 4, eu terei, então, que 4 mais A2 é igual a 10, e que o A2 é igual a 10 menos 4, que o A2 é igual a 6. Mas também sabemos que para encontrar a razão de uma PA, basta subtrair dois termos consecutivos. Ou seja, se eu pegar o A2 menos o A1, ela será a razão. Assim como seria o A3 menos o A2, A4 menos A3, essa é a lógica da PA. Então, meu A2 é 6, meu A1 é 4. Então, eu acabei de calcular minha razão, 6 menos 4 igual a 2. Agora é tranquilo, se eu conheço a razão e o primeiro termo, pela fórmula do termo geral, eu encontro qualquer outro, inclusive o 24º, que é o que ele está pedindo aqui. E qual é a fórmula do termo geral? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Como eu quero o 24º, então eu quero que o N seja 24. Meu A24 será o A1, que é 4, mais o termo 24 menos 1, vezes a razão, que é 2. Calculamos logo ali. Então, nosso A24 será 4 mais 24 menos 1, que é 23, vezes 2. Isso aqui dará 4 mais 23 vezes 2, que é 46. 46 mais 4 é igual a 50. Essa era exatamente a pergunta do exercício, né? Qual é o 24º termo da PA? O 24º termo é 50. E por isso o nosso gabarito está na letra C. Sejam os números 23 e 26 nessa ordem, dois termos em sequência de uma progressão aritmética PA. Então, o sétimo termo de uma progressão geométrica PG, cujo segundo termo é o número 4 e cuja razão é a mesma da PA dada, é igual a. Fiquem atentos, porque embora o exercício cite uma PA e tenha informações que nós vamos utilizar, o que ele quer, na verdade, é o sétimo termo de uma progressão geométrica, de uma PG. Pois bem, para achar um termo qualquer de uma PG, eu posso utilizar a forma do termo geral da PG, que diz que o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, onde o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão da PG, e o N seria exatamente qual termo eu quero determinar. O problema é que eu não tenho nem o A1 e nem a razão. Mas já posso começar com informação importante. A razão da PG é a mesma da PA. Então, nós vamos voltar na teoria de progressão aritmética e lembrar que se eu tenho dois números consecutivos ou em sequência, a diferença deles é a razão. Então, se eu voltar aqui só naquela primeira informação, ele fala que o 23 e o 26 nessa ordem são dois termos em sequência. Então, se eu subtrair 26 menos 23, eu vou ter a razão da PA, que a gente chama de R. Ou seja, meu R será igual a 3. Mas por que eu fiz isso? Porque o APG, agora vamos para a parte da PG aqui, progressão geométrica, fala que a razão é a mesma da PA. Então, acabei de descobrir que o Q será também igual a 3. Como ele me forneceu o segundo termo, eu vou calcular a forma do termo geral a partir do A2. O que seria meu A2? Seria o A1 vezes a razão elevada a 2 menos 1. Só que o A2 eu conheço, ele fala que o segundo termo da APG é o número 4. Então, 4 é igual a 1, vezes a razão, que é 3, né? Já determinamos a partir da PA, e o da PG era a mesma, elevado a 1. Resolvendo essa equação, eu tenho que A1 vezes 3 é igual a 4, normalmente eu passo para o outro lado, né? Inverto os lados, na verdade, para determinar o A1. E o 3 que estava multiplicando, eu passo dividindo. Gente, não se preocupe em ter dado fração, não dividam, não vale a pena. Mantenha em forma de fração, que em algum momento isso aí vai ser simplificado. Tá, então nossa A1 é 4/3. Sabendo o valor do A1 e sabendo o valor da razão, agora eu consigo determinar o que ele pede. Ele pede exatamente o sétimo termo da PG. Então ele quer o meu A7. O que é o A7? A1 mais Q elevado a 7 menos 1. Meu A7 será 4/3, que é o meu A1, vezes a razão, que é 3, elevado a 6.
Bom, por que eu falei para aquela hora para não fazer a divisão do 4 por 3? Primeiro porque ia dar um número decimal, ia dar trabalho e ia demorar. E porque agora, se eu tenho 3 elevado a 6 e eu estou dividindo tudo isso por 3, e na divisão eu posso fazer isso, então, na verdade, eu posso manter o 4, conservar o 3, divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. E aqui no denominador esse 3 está elevado a 1. Já simplifica bastante os cálculos. Ou seja, na verdade ficou 4 vezes 3 elevado a 5. Aqui não dá para fugir, tá? 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é 5 vezes. E aí a gente faz a continha e dá 243. Finalmente, esse 243 multiplicado pelo 4 aqui da nossa fórmula vai ser igual a 972. Portanto, o sétimo termo dessa PG é igual a 972 e o nosso gabarito está na letra A. Com isso, fechamos mais um vídeo de preparação para o processo seletivo IBGE 2023. Se alguém quiser aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar na descrição link para um vídeo com aula completa sobre progressão aritmética e vídeo também sobre progressão geométrica. Conto com vocês no próximo vídeo e um grande abraço.